Ô Augusto, o que aconteceu também nos últimos anos, e eu sempre repito isso, tá? A gente tem um canal lá que é o 14, que a gente fala de futebol, e graças a Deus as pessoas ao assistir lá, eu não posso, infelizmente, mudar a mentalidade de todo mundo, mas eu posso dizer o que eu penso sobre o Corinthians. E uma mentalidade muito fracassada, na minha opinião, foi montada na cabeça das pessoas com esse discursinho pronto do não vivemos de títulos, vivemos de Corinthians. Você acha que isso é uma... Eu já sei que você acha uma balela também. É muito bonito você enganar os bobos assim, mas a grande realidade é que todo clube vive de título. O título forma o maior patrimônio de um clube novo, torcida. O título traz poder financeiro. O título traz relevância. Todo clube vive de título. Então esse discurso fracassado montado pelo grupo do Andrés, do Ilho, isso foi uma... E montou, tá? Muitos torcedores se agarravam com a história, mas você tem que repatriar jogador porque honra o manto. Mas em 2015 honrou o manto. Tem jogador hoje que tá lá porque honrou o manto em 2015. Isso pra mim é o cúmulo do fracasso. Eu tô falando isso porque, infelizmente, com essa gestão atual, a nossa torcida ela perdeu muito a sua essência. Em que sentido? Teve o caso Cuca que repartiu a torcida. Tem também a parada da democracia que não existe no Corinthians. Desculpe, diga o que quiser. Não, tentaram dar golpe em mim. Pois é, tem isso e tem várias outras coisas, o Augusto, de que tem pessoas que pensam que a democracia tá mais pra cá, tá mais pra cá. Democracia é democracia pra geral, pelo menos é isso que eu acredito, certo? Só que a democracia não existe no Corinthians. E o que é dito lá é facilmente desdito 5 segundos depois. É assim que é dentro do Corinthians há mais de 16 anos. Por que eu tô dizendo isso? Qual é o contato que você tem, por exemplo, com o Mané da Carne? Nenhum. Pois é, a gente sabe que saiu umas barbaridades da boca desse senhor, segundo o que foi noticiado, certo? E ao mesmo tempo que um clube de futebol que prega vamos puxar o futebol feminino, respeita as mina é braba, as mina é isso, tem um outro senhor dentro do clube falando um monte de atrocidades. Então é uma gestão que não tem a menor coerência no que diz e ainda por cima, dentre os seus funcionários e sobre o que faz com o seu trabalho. Ou seja, fala mal de um treinador, traz o treinador. Fala que não vai trazer tal jogador, traz jogador. Como que você enxerga isso e como você vai eliminar essas incoerências dentro do clube? Qual vai ser a mentalidade do Corinthians? A gente vai ter não vivo de título, vivo de Corinthians na sua gestão? Ao contrário, eu sou corintiano, eu quero meu time brilhando, eu quero meu time no topo, eu quero meu time protagonista em tudo. Aliás, se você for pegar hoje as duas equipes aí, Flamengo e Palmeiras, eles se reformularam com títulos. E aí trouxe receita, trouxe investimento. E o Corinthians, imagine, com um time protagonista, quantas receitas ele não vai trazer? E outra, eu sou corintiano, eu quero ver meu time ganhando tudo, eu quero ver meu time brilhando nas primeiras páginas, quero ver meu time, quero festa. Quero o Corinthians, cara. Eu sou corintiano, eu vou trabalhar forte para montar um grande time para voltar a ser protagonista. Isso você não tenha dúvida. Agora, quanto a esse cidadão que você falou, o que nós precisamos é de uma ética séria, cara. Aliás, o candidato aí é presidente da ética, da comissão de ética, né? E ele me atacou como racista. E ao contrário, quem omitiu o racismo foi ele, de uma pessoa da cor dele, que é meu amigo, que está na minha chapa para o conselho. Nós demos todo o respaldo para ele e ele teve a omissão de sequer julgar essa pessoa até hoje. E não foi só esse. É dar murro na boca de uma conselheira, lugar de mulher na beira do tanque. E aí ele também agiu com racismo em cima desse nosso amigo, o Sidorf, Luiz Ricardo, no conselho, numa reunião do conselho, no qual ele estava. Ele, como presidente de ética, ele poderia ter julgado ali. Ele que fala tanto em racismo estrutural, ele foi o primeiro a se omitir. E aliás, até hoje, está lá. Até hoje. Nenhum desses casos foi julgado por ele, que é a comissão de ética, que é, né, são da mesma, se posso falar, da mesma cor, enfim, né? Eu acho que ele deveria julgar isso. E ele me acusou de racismo no debate, aí um absurdo, mas enfim, tá? Na nossa gestão não terá isso. Terão sim pessoas na comissão de ética sérias que querem o bem do Corinthians. E outra, alguém que fez alguma coisa vai pagar pelo que fez. Tem que saber o que fala, tem que saber o que faz, porque vamos julgar, vamos penalizar da forma que é o nosso estatuto, não tenha dúvida. A gestão Augusto Melo, o estatuto sempre será cumprido, em primeiro lugar, em todo sentido. Tanto clube social quanto futebol, nós vamos rigorosamente cumprir o nosso estatuto. E time, você pode ter certeza que será o melhor possível.
Ótimo, eu puxei as minas também, porque deve ter uma galera aqui muito interessada em saber sobre futebol feminino. Então eu vou perguntar aqui, porque eu tenho muitas outras coisas ainda para te perguntar. E eu acho importante também, porque o futebol feminino do Corinthians é muito vencedor, talvez não, a maior equipe do Brasil. Tá na semifinal da Exatamente. Novo, muito falado na Europa, eu estive lá. O futebol feminino do Corinthians é bizarro, é foda, tá? Só que tem esse grande problema. Muitas pessoas pedem para que aumente o salário das minas, muitas pessoas pedem para que se aumente o investimento no futebol feminino. Como você enxerga hoje o futebol feminino e como você pretende melhorar o que já é bom, pelo menos uma das poucas coisas boas que se tem hoje no Corinthians é a categoria do futebol feminino. Teve polêmicas agora com o caso Cuca, teve uma galera que pegou uma raiva absurda do futebol feminino. Isso é muito culpa dessa gestão também, certo? Tudo. Então tem uma galera que tá muito puta que as minas foram lá e postaram hashtag, dividiu o grupo, enfim. Até isso, como eu falei, essa gestão conseguiu dividir tudo. Mas fato é que todo clube precisa ter. Como é que você pretende melhorar o futebol feminino? Você está de acordo com quem está no comando agora? Acho que, se eu não me engano, ainda é a Cris? Ainda é a Cris. Como é que é a sua relação com ela? Como que você pretende melhorar o futebol feminino? Você está vendo o que é falta de gestão, Cross? Se tivesse uma gestão, não chegaria a esse ponto. Porque não precisava, na época, ter contratado o Cuca, né? Teve outras situações que não precisava ter deixado a chegar a essa situação. E ele deveria entender também a proporção que isso poderia causar. Eu estive em Paris, estive no PSG, e até poucas pessoas, né, criticaram. Você está indo num clube que não ganhou nada, que no clube... Eu fui no Paris para entender o futebol feminino de base também, que estão investindo forte. Assim como eu estive em 2016 no Manchester City, onde era um time também que todo mundo falava que era um time pequeno de segunda divisão, mas eles estavam se estruturando para chegar onde chegou. Isso chama-se gestão, profissionalismo. E quando eu estive lá, estamos contratando o Guardiola. E a nossa projeção é 5, 6 anos ser campeão da Champions. Tá aí, ó. Aí alguns até criticaram. Pô, mas o PSG não ganhou nada, não sei o quê. Mas olha a estrutura que estão criando para daqui a uns anos. Agora, não vem falar que não tem estrutura, porque tinha o melhor time do mundo, e com os 3 melhores jogadores do mundo. Não deu sorte, mas aí o que eles fizeram? Estão se reestruturando nessa forma. Mas eu fui lá para entender o futebol feminino de base deles, que é onde eu estive. E o nosso Corinthians é muito falado, tanto lá quanto no Barcelona, na Europa, pelo trabalho. Se tiver uma estrutura que a gente sabe que chegou aos trancos e barrancos, começou com uma parceria com a Audax, o Corinthians não precisa disso. Essa marca ela pode se montar ela mesma. Basta trabalhar e ter uma gestão. Por que elas têm... que é o que eu falo. Aliás, eu já estou trabalhando, já conversei com uma das grandes empresas no ramo de cosmético, justamente por isso, já pensando no feminino, que essas meninas têm que se viver do seu próprio salário, viver do que gosta, que é jogar futebol, e está crescendo muito. E por incrível que pareça, tem jogos na Europa, que eles nos passaram isso, que o futebol feminino às vezes lota mais que o futebol masculino. E nós provamos isso aqui, né, agora, há pouco tempo, nas finais. Deu 40 mil, tá batendo esse recorde. Time também não é difícil, né, Augusto? Nós provamos isso aí. Ver o feminino. Mas você vê que bacana? Então, a cada dia elas estão se aprimorando mais, a cada dia elas estão se estruturando mais. O que elas precisam? De uma autonomia, de uma estrutura do presidente para que ele possa colocar pessoas mais ajudando, pessoas técnicas também fazendo esse aporte, para que busque parcerias para o futebol. Poxa, o futebol aí você vê quantas empresas de cosméticos, quantas empresas querem investir, ainda mais a parte feminina, que é a que consome mais, basta querer trabalhar. Então nós vamos estruturar muito, inclusive hoje elas dividem o CT dela com a base masculina. Ao contrário, nós queremos a primeira coisa, construir nosso alojamento da base masculina para deixar ela junto lá com o profissional e estruturar toda a base hoje para ela, da Fazendinha, com equipamentos que a gente foi ver também na Europa, equipamentos atualizados, recuperação de atletas. Fomos entender tudo isso também para poder investir nisso. Então nós vamos montar uma estrutura hoje só para o feminino. Ela não vai mais precisar dividir com a base masculina. Ao contrário, deixaremos toda aquela estrutura para ela, deixaremos a Fazendinha para treino para ela, vai jogar na nossa arena, porque vamos investir hoje uma visibilidade enorme do futebol feminino. E o futebol feminino hoje ele tem que começar a dar receita para nós também. Isso é importante, Augusto, porque a gente vê até um afastamento das próprias mulheres com o futebol feminino. Eu vou tentar te explicar o porquê. Por exemplo, a minha esposa, olha só, é palmeirense. Olha que doideira. Só que se eu perguntar para ela se ela assiste o futebol feminino do Palmeiras,
Ela não assiste, ela prefere assistir o masculino. O que você pensa, cara, em fazer para trazer as mulheres mesmo para acompanhar mais o futebol feminino? Porque hoje a gente tem uma situação onde mulheres preferem assistir o masculino, seja pela qualidade, seja por ser acostumada a assistir o masculino. E para isso você vai precisar dessa jogada de marketing grande, de poder, tá aqui, o futebol feminino agora ele é tão bom quanto o masculino em questão de produto, porque assim, sendo bem sincero, óbvio que pelo tempo que tem o futebol feminino, ainda vai demorar para chegar em uma qualidade de futebol que... Mas tá crescendo a cada ano. Cresce, mas a gente sabe que vai demorar um pouco para se desenvolver mais. Sim, sabemos, a mesma habilidade, a mesma... Exato. Sim, sim. Isso é tempo, como tudo na vida. Precisa-se de treinamento, precisa melhorar ainda muito o futebol feminino. O que você tem em mente para trazer esse público que está mais acostumado com o masculino, e homens também, tá? Que às vezes prefere ver o masculino. O que você pretende pelo Corinthians fazer de marketing para trazer essa galera para ver o feminino do Corinthians? Mas o Corinthians já está diferente, viu, Cross? Se você for analisar, é que nós falamos essa última... Está enchendo estádio. Já está enchendo estádio. Realmente o público feminino para o masculino está aumentando a cada vez mais. A gente tem um projeto, a gente já está procurando melhorar a parte de ingresso para elas também. E outro absurdo, desculpa, estou gripado, outro absurdo. Elas tinham jogos na Fazendinha que era grátis, que era entrada franca. Hoje estão cobrando. Vamos buscar receita, que é o que eu falo. Essa gestão ela só procura sangrar o torcedor. Diferente da nossa gestão. Nós vamos buscar receita do CNPJ, não do CPF. Então, nós temos que trabalhar melhor esse comercial do feminino. Porque é um público que dá muita receita. O que precisa realmente são pessoas técnicas trabalhando em cima disso. Estrutura para esse grupo que está lá hoje. Mais estrutura para que ela possa trabalhar melhor. E não precisamos cobrar ingresso no nosso futebol feminino. Vamos primeiro atrair esse público feminino, dar uma condição, dar um conforto para ela, porque a mulher precisa de conforto, precisa de qualidade, para que ela possa investir mais nisso. Então, nós vamos estar trabalhando forte nisso. É o que eu falei, nós vamos ter um comercial, um marketing só para os nossos esportes amadores, um marketing muito próximo aos nossos torcedores, coisa que não tem também, porque esse projeto da Voz do Timão também, para estar muito próximo disso, as mulheres serão inclusas nisso também, porque elas vão estar passando para a gente o que precisam, aonde podemos melhorar. Então, isso vai trazer uma estrutura muito boa para que a gente possa dar autonomia para essas mulheres cada vez mais melhorarem o que gostam de fazer.